Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Giro de Negócios. Dá para ver que nós não estamos no estúdio. Já já vai amanhecer o dia e eu tenho certeza que paisagem mais linda que essa você não vai ver hoje. Já já o sol nasce e você vai ser contemplado aí com a vista da cidade de Ushuaia, na Argentina. E meu convidado especial de hoje é o Emerson Souza. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Ítalo, né? Obrigado aí pela oportunidade de estar no programa Giro de Negócios e vamos lá nesse bate-papo massa aqui. Em Ushuaia, que tá até começando a nevar um pouquinho aqui, né? Tá nevando. Bom, o Emerson é um empresário, é um profissional que já está morando aqui em Ushuaia há 10 anos. Isso mesmo, 10 anos já. 2025 agora fez 10 anos, né, Emerson? 10 anos, em abril. Em abril, né? E ele vai contribuir conosco aqui no nosso canal, falando as experiências dele, o que ele faz, quais os diferenciais que ele tem no negócio dele, erros, acertos, né, Emerson? Essa mudança aí de país, de cultura, de comida, de tudo, o que é que trouxe ele ao Ushuaia aqui. E é isso. Vamos iniciar, Emerson? Me fala aí de onde é que você é, o berço familiar, seu pai, sua mãe, quais são as habilidades do pai e da mãe, se foram eles que lhe induziram a buscar, né, esse caminho que você é profissional hoje. Porque às vezes o pai e a mãe são referência e você segue, né? Ou então algum amigo, um familiar. Me conta aí de onde é que você é lá no Brasil, Anderson. Então, eu sou de São Paulo, né? Morei muitos anos em São José dos Campos também, minha família segue morando lá. E assim, o meu pai, ele trabalhava com aviação, né? Ele era gerente ali da logística na Varig, né? Então ele coordenava todo ali que chegava a alimentação, tudo certinho para as pessoas poderem viajar, né? E a minha mãe trabalhou muito tempo com vendas, né? Trabalhou na Casas Bahia por um tempo. E aí chegou um momento que, né, ela acabou decidindo por cuidar apenas da gente, né? Eu era muito pequeno já tinha meu irmão, né? Meu irmão tem 5 anos de diferença, é um pouco mais velho. Então ela decidiu só cuidar da gente e meu pai seguiu trabalhando nessa área onde ele se aposentou, né? Ele trabalhou de 78 até 96 na Varig, né? Então foi uma experiência muito boa que eu imagino que, talvez indiretamente, né? Que eu sempre, de vez em quando, Tava lá estava com com ele. ele ali no aeroporto e tal, Congonhas, Guarulhos. Então eu imagino que também indiretamente eu fui influenciado aí para poder ir para essa área do turismo, da viagem e tudo mais. Claro, e como a gente comentou nos bastidores, é muito interessante, né? Esse mundo do turismo, da aviação, gente do mundo inteiro, línguas diferentes, pessoas felizes viajando de férias, outros a trabalho. E aí você pequenininho ali, os aviões, né? E deve ter surgido ali um interesse para essa área. Sim, muito. E é realmente, como você falou, é muito interessante o aeroporto ali, muita coisa está acontecendo, né? A gente vê os aviões chegando, saindo, pessoas viajando, famílias inteiras, né? Então é um ambiente muito legal, assim, de você estar e compartilhar aí, ver como Curioso, funciona, né? né? Curioso, Sim, bem demais. curioso, né? Demais. Beleza, Emerson. E seu irmão, ele tem qual o perfil dele? Nesse momento, assim, criança para adolescente, você era um cara mais comunicativo, um cara que gostava de tecnologia ou não, era um cara que gostava mais de ler. Como era o Emerson aí nesse início? Sim, sim. Bom, meu irmão, ele tá no Correios, né? Já faz muitos anos, acho que tá uns 20 anos quase no Correios aí, trabalhando, Concursado, né? Ele. concursado, isso, no Correio. E eu, assim, já desde criança, né? Eu sempre fui muito tranquilo, né? Fui sempre aquela pessoa bastante sonhadora, sempre tive meus sonhos, assim, é até divertido, porque, por exemplo, eu, quando era criança, todo mundo acho que tem isso, né? De pensar em qual profissão que quer É, trabalhar. é. Eu pensei num momento em ser advogado, depois eu até comecei a gostar da marinha, aí acabei que eu fui pro turismo mesmo uns anos depois. Eu tinha um tio, né, que ele era bem... Eu tenho meu tio, né, o meu tio lá do Maranhão. Aí ele era bem arrojado, assim, ele gostava de viajar de carro com a família. Eu Que achava legal. incrível, né? Na época que viajar para os Estados Unidos era uma coisa do outro planeta, na Sim, década de 90, não era assim, claro, né? totalmente Aí ele diferente. já foi com a família e ele era dentista. E aí o rapaz... E ele era bonitão, grandão, arrumado todo de branco, né? Aí o rapaz, isso é muito bonito, eu quero ser dentista. Aí depois eu gostava de desenhar, queria ser arquiteto, né? Então a gente sonha muito, né, nesse Sim. início. E a gente vai passando, às vezes, né, conforme a gente vai crescendo, vai vendo um mundo, né, gigante,
Aí você vai alinhando, buscando, né? alinhando até... Mas eu sempre, Emerson, desde criança, eu já olhava meu pai e minha mãe. Eu sempre falo aqui nos programas e onde eu também sou entrevistado, eu sempre falo assim, eu quero ter o perfil organizacional da minha mãe, que era incrível. Ela juntava era dinheiro, ó. E ela era assalariada, assim, ela trabalhava numa estatal que era a Teleceará, negócio de comunicações, né? E meu pai vendedor de imóveis. Que legal. E aí ele era bem arrojado também, não tinha medo de nada, ganhava muita grana, então eu queria ter esse equilíbrio da sabedoria da minha mãe em equilibrar as finanças e essa garra do meu pai de ganhar e conquistar, né? Então, esse período é bem legal pra gente analisar tudo. Pelo menos eu era assim, acredito que você também, né? Sim, sim, eu também. Eu sempre fui muito de analisar, de entender como funciona, né? E de ir aprendendo também, né? A gente vai nesse caminho também da aeronáutica que o meu pai estava ali, né? Dos aviões e tudo mais. Então, você vai aprendendo aos poucos ali como funciona todo esse caminho. E anos depois, provavelmente, eu fui, acabei sendo influenciado para entrar nessa área, né? Que eu comecei fazendo um curso, né? Como foi que tu chegou a esse curso que você falou para mim também? Que o pontapé inicial foi um curso profissionalizante. Qual era a idade, assim? Quem foi que te levou até lá? Ou se foi a escola ou você que buscou? Foi sim. Um dia eu estava na escola, né? Eu estava, acho que no ensino médio. Eu imagino que foi no primeiro ano, né, do ensino médio, por aí. Ou foi o oitavo ou foi no primeiro ano. E teve foram na escola divulgar o produto deles lá, né? Eles eram uma universidade profissionalizante, né? Uma escola profissionalizante. E que era sobre turismo, hotelaria, eventos. E eu sempre quis trabalhar com eventos. Eu sempre achei muito interessante como funcionam os bastidores de um evento e tudo mais. Falei, pô, vou fazer esse curso. Eu entrei, na verdade, pelo evento. E acabei também me apaixonando pela parte do turismo, a hotelaria. Então meio que foi conectando tudo, né? Entendi. São aqueles cursos profissionalizantes do segundo, que é o segundo grau, né? Sim, só que era uma escola à parte. A parte. Se chamava Unipro, né? E eles... Era totalmente à parte, era um curso que davam somente nos sábados, então eu né, É um estudava curso normal, técnico, curso né? técnico mesmo. E já preparando para né, Do adolescente ali para o o mercado de mercado trabalho. de trabalho. Isso. E dali também meio que já me conectou para seguir naquilo. Estágios, né? Eu já me apaixonei pela área, né, do turismo e tudo mais. E aí eu saí, terminando os estudos, eu já direcionei para fazer faculdade mesmo de turismo, para a Muito bom, universidade. muito bom. Quer dizer então que houve, né, esse direcionamento da escola, mostrando uma oportunidade, e você mesmo foi buscar. Sim, eu mesmo fui buscar e nisso também já conectou que eu comecei a estudar línguas também, eu comecei a estudar espanhol nessa época, fiz 3 anos de espanhol também na É escola e essa gostoso, né? Espanhol é legal, né? muito, É muito. legal. Eu assim, eu particularmente eu amo idiomas, né? Eu sou meio que fanático assim, eu começo a estudar vários, né? Eu falo inglês, além do português, nosso idioma, né? Inglês, espanhol, francês, eu falo um pouco de hebreu, né? Que é a língua Da sua da minha esposa, né? esposa. Então, eu gosto de ir aprendendo um pouco aí dos idiomas também. Parabéns, o homem é poliglota. Parabéns, Poliglota, né? legal, legal. Rapaz, eu tô estudando inglês há 2 anos, certo? Maravilha. Mas a importância de você que está assistindo, você vai concordar comigo, Emerson, de colocar o filho para estudar isso desde o início. Cara, a dificuldade que eu tenho hoje, com 43 anos, não que eu seja velho, mas quando você tá com a cabeça fresca, o HD zerado, né, Emerson? Não, é diferente. Rapaz, minha filha com 8 anos flui. Sim. Ela decora, ela sabe muito mais palavras. O vocabulário dela no inglês é muito mais rico do que o meu. E isso é muito importante, porque assim, se você já identifica, né, que a criança ela tem uma aptidão para alguma coisa e tudo mais, investe nisso. Porque, sei lá, às vezes a criança gosta de tocar música, ou desenha muito bem, Pronto. ou ela se expressa muito bem. Então você já tem que ver esses né, pequenos detalhes e já ir, né, assim, dando opções para ela orientações também, investindo, né? Isso, é super importante. O idioma hoje em dia, assim, o inglês, espanhol, acho que é né, muito importante. Por exemplo, aqui né, em Ushuaia, é importantíssimo. É importantíssimo. E você que está assistindo também, veja a importância da orientação, não só da escola, mas do pai e da mãe em casa, Sim. né?
Às vezes o filho ali estudando, mas tem a tarde inteira livre, a noite inteira. Bota o teu filho aí no curso profissionalizante de informática, de mecânica. Sim, super Não é importante. que ele vá ser mecânico, ou que ele vá ser eletricista, ou que... mas para ele ter uma visão geral do mundo, né? Sim, e isso é muito importante, a questão da família também. Minha família sempre me apoiou em tudo que eu, né, quis fazer, tudo que eu me propus a fazer. Eles nunca me direcionaram, não, você tem que fazer isso. Não, eles sempre deram abertura. Você quer fazer isso? Perfeito, então a gente vai te, né, ajudar. E eles sempre, né, me apoiaram em tudo, né? Eu, obviamente, jovem, tal, não tinha dinheiro, e eles não, Claro. bancando para eu poder estar lá na faculdade, que eu era em outra cidade, né? Então eles me ajudaram muito também Não, nisso. é a Meu irmão família. também, né? Meu irmão fez Senac também, então tudo. Ele acabou nos seguindo depois, mas né, ele fez o Senai, né? O curso E curso profissionalizante. profissionalizante Qual era o também. dele? Ele Tu fez lembra? eletricista de manutenção. Olha, eu tô falando, falei É, aqui sem querer, ó. é. Ele fez E é eletricista de muito manutenção. importante, sabe? Porque a pessoa convive com outras pessoas, faz novas amizades. Muito. Ele entende ali como é que mais ou menos funciona de repente uma empresa, uma indústria, né? A rotina profissional de uma pessoa numa empresa. Muito, e acho que é super importante, né? A gente, desde uma certa idade ali, desde pequeno, assim, você já ir tendo esse contato. E isso já vai te abrindo um caminho, umas opções na vida. Às vezes, muita gente às vezes chega, sei lá, acabou o terceiro ano e tá Não perdido, não sabe sabe para fazer onde nada, né? vai. E não, assim, já vai. É muito importante a família junto também ali, É, entendendo e vendo o que ele, né, também gosta, o que a gente pode oferecer para que ele se encontre no seu caminho próprio, porque também não adianta nada também a família, não, você vai ter que ser isso, não, impor, né? não, isso não. Você tem que mostrar os caminhos e a criança normalmente ela vai, né? Ela Alinhando ou vai alinhando, desistindo, sim, saindo, né? alguma coisa ela vai gostar mais, outra não, e ela vai se Isso. encontrando. E Emerson, tem muitos, tem administração, tem contabilidade, tem tudo, né? Demais, tem uma infinidade de profissões e até as profissões mais do futuro. Hoje em dia até, né, a gente está aqui com o podcast, blog, tem gente que vive disso, né? Isso, Então, isso. assim, acho que tudo é importante, tudo é profissão e tudo agrega. Agrega. Aí, Emerson, quando você sai de lá, você já sai com estágio, já ingressa no mercado profissional, bem novinho. Sim. Nossa, eu já entrei, imagino que eu tinha ali uns 18 anos, 18, 19, eu comecei a fazer estágio, né, e foi muito legal, foi meu primeiro trabalho, eu vendia passes de trem, né, para a Europa, para a galera que ia viajar para a Europa. Então foi muito legal que eu ainda peguei aquele finalzinho do Quero Fax, né, Uhum. galera, a gente tinha que mandar esse fax para a empresa lá na Itália, com os tickets, né, que a gente estava emitindo. Então, assim, eu peguei nesse finalzinho do fax e foi muito interessante, né? Essa primeira experiência no turismo, dentro do turismo, vendendo passe de trem, que é algo um pouco diferente, né? Do que normalmente a gente está acostumado, do que é o turismo, que é só passagens, hotéis e tal. Não, eu vendia passes de trem para a Europa, era muito legal. E aí já tinha horários a cumprir, Sim. já tinha contato com pessoas. Sim, já era. Para mim, assim, foi um aprendizado muito grande, assim, de começar realmente no mercado de trabalho, tendo que falar, né, também por telefone com as pessoas, os clientes, né, para poder fechar. E, claro, toda aquela questão da atenção que você tem que ter, porque você está emitindo um bilhete, e esse É. bilhete é físico. Já pensou o cara lá na Europa com o erro que tu cometeu? Claro, não, é super importante. É uma responsabilidade gigantesca, que uma vez não entende o que responsabilidade que é, porque era um bilhete físico. Se eu errasse aquilo ali, era Um dinheiro número, perdido para a empresa. o nome, né? Sim, então eu tinha que emitir um novo bilhete. Eita. E então era porque não era assim um bilhete normal, assim, era diferente, um tipo de material diferente, era como se fosse esse papel, acho que Papel chama moeda papel é tipo moeda. um dinheiro, né? Então assim, Era uma cada um grande responsabilidade, muito, né, Emerson? sempre, assim, muita responsabilidade. E trabalhar com isso, turismo, no geral, é muita responsabilidade também, porque a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, né? E isso é muito, muito importante. Você fazer uma viagem por um erro, atrapalhar aquela expectativa é horrível, Sim, né? não, demais. Aí você passa um ano como estagiário. Qual foi sua próxima experiência? Sim, aí depois que eu terminei nesse estágio, né, eu entrei no mundo corporativo, então era turismo corporativo, eu trabalhava com empresas, né, então os empresários viajando, então a gente emitia as passagens deles, os hotéis, né, então isso também me deu muita bagagem, assim, porque a gente tinha que trabalhar rápido, né, aquela coisa
da necessidade. O empresário está lá no aeroporto e ele quer voltar num voo antes do que ele tinha. Então a gente tinha que ir Não, e rapidamente. está disponível, né? Sempre tem que estar disponível. E aí, claro, a empresa a gente trabalhava de segunda a sexta, mas aí no final de semana a gente ia rodando quem ficava com o celular de guarda. Então, se alguém chamasse, né? Fazia tipo É o a plantão. plantão ali de atendimento, né? Então, a todo momento a gente tinha que estar disponível, né? Se alguém precisasse. Tu era de algo. tímido, Emerson? Tu era tímido ou tu sempre já iniciou já falando, sem medo? Ou tu desenvolveu isso? Não, então, eu sempre fui tímido, acho que até hoje eu sou. Mas é que assim, quando eu começo a me relacionar com as pessoas, aí eu já Aí vou vai me fluindo, abrindo e já né? vai fluindo. E eu, assim, bom, a importância também da escola, né? Eu lembro da quinta até a sétima série, eu tinha uma professora de português que ela gostava muito de... Ela dava as tarefas pra gente, por exemplo, ela dava teatros pra gente poder fazer, então a gente fazia algumas brincadeiras, assim, uns desafios, mas sobre português. Legal, né, cara? Então, era bem legal. Então, a gente tinha Desenvolver isso, né? desenvoltura, de poder se apresentar ao público já desde pequeno, assim. Então, isso também me deu essa facilidade para apresentar trabalhos, para, né, expor as Muito bom, coisas. muito bom. Isso foi excelente também. Eu falo isso porque muita gente que está assistindo, de repente é aquela geração tímida. Eu vi uma reportagem que é a geração cabeça baixa. Tu já ouviu falar nisso? Sim. O menino é toda hora no celular com a cabeça baixa. Sim, é verdade. Né? E a nossa geração, eu sou um pouco mais velho que você, mas a nossa cabeça era cabeça alta, viu? Sim, sim. Cabeça em pé, né? Sempre. E aí, atento a tudo. Atento, olhando e analisando. Nem todo mundo, claro. Mas o pai e a mãe que está assistindo, ou então a própria adolescente jovem que está assistindo, deve desenvolver essa habilidade de falar, de se expressar, de se comunicar, que é importantíssimo para tudo, para um relacionamento, para uma amizade, para um trabalho, para conquistas, para venda, enfim. E vale salientar que busque na sua cidade o Sebrae, o Senac, não é assim? Sim. Tem cursos baratinhos e super importantes. Sim. Como você fez na escola, né? De teatro, de falar sem saber, né? Sim. Espontâneo ali. Espontaneamente você estava ali fazendo teatro, falando em público, né? Pelo menos para os coleguinhas ali de sala. Foi muito importante para você, né? Não, demais. Inclusive, até lembrando assim, eu cheguei a fazer um teatro mudo. Meio que parafraseando aí o Charles Chaplin, então a gente fez muito algo bom. assim. Então, assim, foi uma experiência muito interessante que me deu também essa abertura para começar a me expressar melhor, né? E isso ajuda muito, é super importante. E hoje em dia também, né, a gente tem a facilidade do YouTube também, que está aí, né? Tem milhões de cursos, você pode também aprender muita coisa legal, às vezes de graça, ali no YouTube. Né? E outra, indo e voltando, né? A pessoa assistir de novo. Sim, você pode voltar quantas vezes você quiser, né? Só precisa de internet. O resto... Hoje você pode ser especialista em qualquer casa. coisa. Em qualquer coisa. Com pode aprender línguas, a gente estava falando. Pode fazer o que quiser. Demais. E aí você passa quanto tempo e o que foi que agregou na sua vida essa segunda oportunidade? Claro, eu fiquei lá 2 anos, né? Eu trabalhava em São Paulo. E ali para mim foi muito importante justamente porque acho que foi uma escala, né? Eu comecei ali a aprender a questão da emissão de passagens, de hotéis, dessa fluidez e rapidez que a gente tem que ter no momento de resolver uma situação, né? Porque o cara precisa viajar né? E às vezes para ele é muito importante, porque se ele economizou 2, 3 horas do dia dele para ele poder descansar, no outro dia provavelmente, né, ele vai estar mais tranquilo. Eram só empresários. Só empresários. Sim. Então era muito importante esse trabalho e essa rapidez. A gente tinha que ser rápido para poder resolver aquela situação para ele poder viajar tranquilo. Porque às vezes no mundo corporativo, dinheiro é relativo. Sim. Às vezes é mais importante tempo do que dinheiro. Ele, rapaz, a minha viagem é 3 horas, eu quero antecipar agora para as 10 da manhã. Poxa, deixa eu ligar aqui. Para ele faz toda a diferença. Então, e tu tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido e conseguir a melhor solução para ele. Muito bem. E aí tu passou quanto tempo nesse trabalho? Fiquei 2 anos. 2 anos, né? Lá. E aí eu acabei voltando para São José dos Campos, né, onde minha família morava, que esse trabalho eu trabalhava em São Paulo. E aí lá eu entrei na TAM Viagens, que aí também foi um mundo gigantesco, me abriu assim milhões de portas. A TAM Viagens, sim. Que ali para mim foi muito importante, eu fiquei 5 anos lá, né?
E lá, assim, não somente eu vendia as passagens, mas senão que eu vendia a viagem completa, né? Então a gente vendia passagem, vendia os passeios também, os tickets, por exemplo, a galera ia para Disney e tal, a gente vendia todos os tickets Uhum. dos parques, e os pacotes completos para o mundo inteiro. Então isso me deu todo, claro, os destinos que a TAM trabalhava, né? Claro. E isso, nossa, me abriu muito assim o leque e a gente poder trabalhar com vários tipos de serviços, né? A gente vendia também cruzeiros, vendia carro, então acho que me agregou assim um conhecimento gigante de diversas áreas dentro do turismo. Que isso que é lindo do turismo, que o turismo ele É é muito muito amplo. amplo, E outra, você pode até criar também situações, né? sim, Como você totalmente. falou nos bastidores, já já a gente vai falar da tua empresa, do que tu faz aqui em Ushuaia. Tu disse que vai trazer algumas coisas exclusivas e tudo. Você pode criar também no teu segmento. E falando sobre a TAM Viagens, eu nem sei se tem ainda hoje, mas a importância, né, o Emerson, de você trabalhar em uma empresa grande, que eu tenho certeza que eles trabalharam com você o desenvolvimento humano, Muito, né, sim. treinamentos, convenções. Sim, não, Aconteceu? muito, muito. Trabalhar na TAM Viagens também me abriu, por exemplo, eles investiam muito no funcionário também. Eu fui fazer cursos, né, para poder trabalhar com sistemas, né? A gente usava o Amadeus, então era muito importante você ter o total conhecimento daquele sistema ali, aquela telinha preta e eles me davam muitas oportunidades também de poder sempre estar reciclando e sempre melhorando, né, e aprendendo. E esses 5 anos foi de aprendizado assim gigantesco para mim. Acho que foi a principal base, vamos dizer assim, do que veio depois. Né? Ali eu aprendi tudo, como atender bem o cliente, como entender o que ele precisa, o que ele necessita, né? E não Ser bom simplesmente ouvinte, né? Ser bom isso é ouvinte. muito importante, porque não é você somente vender ali qualquer coisa para ele. Não, você tem que entender o que ele está precisando, o que ele gosta de fazer. Isso é super importante, porque ali você vai poder entregar para ele A a expectativa, né? expectativa e ele vai sair ali super feliz contigo, né, com a experiência que ele teve, porque está conectado com aquilo que ele ama, que ele gosta, né, também. Agora, se você entregar qualquer coisa para ele, Não, o cara não, vai voltar, né, não. poxa, muito estressado ali, Não, triste, não. porque ele queria talvez uma coisa, você entregou outra. Então, isso a TAM Viagens me trouxe Muito bom. perfeitamente, assim, para poder entender o que o cliente busca e o que ele necessita. Duas coisas, Emerson, nessa sua fala, que você foi muito feliz aqui em contribuir conosco. A primeira, para você que está assistindo, não pule etapas. Olha de onde é que você, né, já vem nessa quase 10 anos, né? Da época lá estudando, começando no curso profissionalizante, tendo a primeira a oportunidade como estagiário. Sim. Aí depois você já foi para outra e para outra. Né? E passou É, 5 anos, ou seja, em um momento que a gente já quer começar pelo telhado a construção de uma casa, a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo. Né? Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, que para mim foi formidável, é a forma que você falou. Se o cara quer comprar um carro branco, não empurra nele, não convence ele a um carro vermelho. Escuta, né, Emerson? sim. A gente também está num momento que a pessoa chega para conversar com você e você não ouve o cara, não. Você quer dar a sua verdade ali para ele, que Sim. pensa que é absoluta. Sim, você quer provar para ele que a tua opinião é melhor, né, do que a dele. E não, escuta primeiro. Escuta primeiro, Escuta. absorve aquilo ali, e aí você apresenta as opções. Cria essa habilidade de A escutar, né? escuta, super Escutar. importante Muito importante. Aí você passa 5 anos nessa empresa TAM Viagens. na TAM Viagens. Muito importante para sua vida. Tenho certeza que Totalmente. você entrou de um jeito. Nossa, saí totalmente diferente, uma outra pessoa, assim, crescimento, assim, gigantesco. E eu sou muito grato até hoje, assim, aos meus chefes, até hoje, assim, Os né? amigos, né, que você Sim, aos fez lá. amigos, que eu converso com todos eles até hoje, né? Então isso é muito legal com a minha chefe, né? A Nanã, o seu Silvio, né? Então eu sou muito grato a eles, assim, por esse período que eu tive na TAM Viagens de aprendizado gigantesco. Vamos mandar o link, né, para eles assistirem. Sim, vou mandar, com certeza. Eles vão ver Um ali. abraço aí Não, para eles todos. são excelentes. Assim. Pronto. E você que está nos assistindo, eu vou botar aqui no link da descrição, o link aqui na descrição desse vídeo, da rede social do Emerson, da rede social da empresa dele, os contatos, o WhatsApp. A gente está em Ushuaia. Ushuaia é uma cidade da Argentina, ao sul da Argentina,
e que o Emerson já mora aqui há 10 anos. 10 anos. Cheguei aqui em 2015. Legal, Emerson, essa sua experiência na TAM Viagens, é assim? Você entrou de um jeito, saiu um profissional bem melhor. Aí Totalmente. também foram 5 anos, é muito tempo. Sim. Muito tempo. Eu queria agora entrar em um momento, Emerson, como foi a saída, né, dessa empresa? Você falou para mim que quando saiu de lá já foi para vir para cá. Qual era a idade que você tinha? Como foi que surgiu essa oportunidade na sua vida? Sim, eu tinha ali mais ou menos 24, 25 anos. E, e assim, eu sempre tive o sonho de poder morar fora, em algum outro país, né? De ter essa experiência de poder trabalhar e viver em outro país. E é muito engraçado, porque eu sempre quis morar na Finlândia, né? O meu sonho, assim, de uma certa idade jovem, era morar na Finlândia, um lugar frio e tudo mais. A terra do gelo. Gelo, assim. E aí, assim, eu tinha uma amiga que ela trabalhava com cruzeiros e tudo mais, e um dia ela me comentou, olha, eu vi que tá tendo uma oportunidade para poder trabalhar em Ushuaia, tô precisando de alguém que fale em português, né, e eu sei que você tava querendo trabalhar fora e tudo mais, e ela me passou, né, o link e tal, eu falei, poxa, vou mandar, né, e na época, assim, Ushuaia, ninguém falava de Ushuaia, era sempre, né, falar em Argentina é Buenos Aires, é Bariloche, e Pra eu falei, gente que tá no Brasil, não tem outro lugar assim. Patagônia. se escuta alguma Escutas. coisa, Calafate, Perito Não, é Moreno, mais Patagônia. né, Primeiro, Buenos Aires. Segundo, Bariloche, né, Bariloche, que é um negócio do gelo, as é, pessoas vêm passar férias, e alguma coisa da Patagônia. Patagônia, Mas Ushuaia, eu particularmente, não sei você que está assistindo, eu ouvi falar há pouco tempo atrás. Sim, assim, hoje em dia até que é um pouquinho mais conhecido e tal, mas na época, em 2015, quando eu cheguei, Era ninguém falava, zero, né? ninguém falava. Zero. E aí eu falei, Foi um poxa, vamos, desafio, né? Um muito, muito. desafio. Até porque, assim, eu acabei sendo contratado, fiz entrevista por Skype O na frio na época, né? barriga, deu um friozão na Demais, barriga. porque assim, eu tava saindo, deixando meu país, né, assim, e vindo pra cá sem conhecer ninguém. Eu vim, né, minha família ficou toda em São José dos Campos, e eu vim aqui sem conhecer nada. E aí, aos poucos também, né, a gente vai se acostumando com o lugar e tal, mas eu, quando já cheguei, eu já meio que me apaixonei pelo lugar, por ser um lugar frio, tranquilo, né? Então, eu tive, como foi 2 meses, para poder deixar o meu trabalho onde eu estava e chegar aqui em Ushuaia. Então foi uma correria, porque na época eu nem tinha passaporte ainda, então eu tive que correr para fazer meu passaporte, tive que ir para Brasília num dia, numa folga que eu tinha para poder ter um carimbo, né, que eu precisava para poder trabalhar. Quer dizer então que você nem veio para conhecer antes. Não, eu já vim direto para trabalhar. Rapaz, Então, Deus é muito bom, né? muito. E assim, ajudou muito, né? Porque assim, eu já vim com trabalho também. Então isso foi muito bom, porque né, às vezes o pessoal também chega assim do nada, buscando uma vida nova, tal. Eu pelo menos já cheguei, né? E é engraçado comentar isso, porque assim, quando eu vim para cá, eu vim com R$ 300 no bolso. Metade já foi até eu chegar aqui em Ushuaia, né? Todos esses trâmites, chegar em Buenos Aires, Já era trocar de muito caro, já aeroporto. era muito caro tudo. Sim, o Ushuaia sempre foi muito cara. Claro que assim, a gente fala de câmbios totalmente diferentes, né? E isso é muito importante a gente comentar aqui no programa, porque quando eu cheguei aqui em 2015, o câmbio normal, né, era 9 e o paralelo, né, que eles chamam de blue, aqui era 12. Então, na pandemia, quando a gente começou isso em 2020, né, o câmbio era 60, o câmbio do blue. E hoje em dia a gente tem ele 1.200, né, mil e pouco, chegou a 1.500, né? O que ele está comentando é que a moeda dólar, que é É, universal, é que a gente se baseia em tudo, era $1 para 60 pesos pesos. argentinos. Hoje, depois Hoje, da pandemia, é $1 para 1.200. 1.200. Então, imagina o tanto que Então, a desvalorização da moeda, né? são como 20 vezes, se for pensar. É como o dólar para a gente no Brasil aí, que é $1, custa, um exemplo, 5,50, né, Sim, hoje. sim. O que ele quer dizer é que o câmbio mudou muito, Muito. né? E a desvalorização da moeda, né? Demais. É uma inflação gigante, né? Que infelizmente a gente tem aqui na Argentina, né? A Argentina é um país maravilhoso, tem muitos lugares incríveis, assim. Não somente aqui na Patagônia, mas em toda a Argentina. Mas infelizmente a gente sofre há anos com essa questão da inflação, né? Já já a gente vai falar sobre a parte econômica. É. Mas voltando um pouco, Emerson, para entender a sua chegada, eu gostaria de citar 3 aspectos assim que me marcaram. O primeiro, acho que é uma idade bem legal que você veio para cá. Jovem ainda, não era casado, não tinha filhos. Isso é muito bom para o desenvolvimento profissional. Segundo, né, Emerson, você já tinha uma certa bagagem,
E você que está assistindo aí tem que se basear em tudo isso que a gente conversa, né? Nessa troca de experiência. O giro de negócios é isso. É contribuir com experiências vividas, né? Acertos. Claro. Mas se for um erro, assim, não que você errou, mas um grande desafio é o cara desbravar sem nunca ter ido pro lugar, né, Emerson? Você concorda ou não? Sim, por um lado é um É um grande desafio. porque você não sabe o que vai encontrar. Eu, na época, eu comprei minha passagem de volta. Eu falei, bom, se caso não der Então, ó, certo... opa, muito bem. Eu comprei, né, e assim, eu saí muito tranquilo também da TAM Viagens. Meus chefes foram De excelentes, portas maravilhosos. abertas, né? Então eles falaram, olha, se não der certo, não tem problema. Você tem trabalho aqui de volta, tá tudo certo. Então eu fui tranquilo. Você conversou com eles, né? Surgiu uma Sim, oportunidade. até com dor no coração, porque eu gostava muito de lá, de trabalhar com todo mundo ali, né? Mas eu falei, poxa, é uma oportunidade massa de eu poder Eu ir para um sempre outro quis, né? país, que eu sempre quis conhecer um outro país, um lugar frio, tranquilo, né? Nos moldes que eu sempre quis. Então eu falei, poxa, por que não? Vamos provar. Se não der certo, a gente volta, né? Eu comprei minha passagem de volta, eu volto, sigo minha vida e tá tudo bem, né? Quando eu falo erro, não me interprete mal. Eu digo é para que as pessoas de Claro. repente não cometam. Sim, mas tá certo, porque assim, eu também não fui nas escuras. Eu fui, mas eu já tinha o meu voo de volta, eu tinha portas abertas onde eu estava antes. Então não é que eu fui assim do nada, larguei tudo, né? Irresponsavelmente, né? Não. Então isso é muito importante. Você tem um planejamento também, claro, por mais que foi tudo muito rápido, vamos dizer assim, porque foram 2 meses para poder fazer tudo, mas foi pensado, né? Eu refleti muito sobre realmente vir ou não. E aquela questão que eu sempre falo, é muito importante também a gente provar. Porque o máximo que vai acontecer é, bom, não deu certo, a gente recomeça. E tá tudo bem. Porque imagina se na época eu tivesse falado, poxa, não, ficasse com medo, né? De, pô, não vou deixar minha família aqui, não. Eu teria perdido tudo, essa oportunidade, todos os lugares que eu depois... Porque assim, não é somente o vir a Ushuaia, mas tudo isso me trouxe, por exemplo, eu ter conhecido minha esposa, eu ter viajado o mundo, como eu já viajei, eu fui para a Antártida, eu fui para diversos lugares. Desenvolveu Minha os habilidade, idiomas, né? os idiomas, a minha habilidade com os trabalhos que eu tive aqui também e a empresa. Né? Então, assim, não, todo... Imagina essa bagagem inteira que eu tinha perdido se eu tivesse, né, ficado com medo e falar, não vou fazer isso, desistido disso, né? Tinha perdido a oportunidade da sua vida, Na minha né? vida. Pronto, muito bem, Emerson. Mas na cronologia da conversa, Emerson, quando você pisa aqui, os primeiros meses, a comida, a cultura, você foi abraçado pelas pessoas? Sim. Porque assim, eu tenho certeza que quando você chegou aqui, com 1 ano, 2, você viu muita gente vindo também da mesma forma e indo embora. Sim, muito. Aqui, assim, tem um dito aqui da cidade, assim, que ou a ilha te abraça ou ela te manda embora, né? Então, assim, a ilha meio que me abraçou, assim, de uma forma gigante, assim. Porque aqui é uma ilha, né? É uma ilha, a gente tá na Terra do Fogo, né? E aqui, assim, foi sempre desde o início, todo mundo muito amável, né? Os argentinos me receberam super bem aqui também. E eu realmente, assim, para mim a experiência toda foi incrível, né? Poder estar num país novo, o idioma, né? Que no dia a dia, né? Aprender o argentino, que eu brinco, né? Que o argentino é diferente do espanhol normal, que é muito legal também. É rápido. Sim, eles têm os regionalismos aqui, né? Então é muito interessante. E poder viver num lugar como esse, assim, incrível, né? A gente tem do lado aqui a Cordilheira dos Andes na nossa frente aqui agora, o canal de Beagle aqui atrás. Então, assim, acho que a gente podia experiência... falar agora um pouquinho da cidade, sabia? Por que é Ushuaia? O que significa a palavra Ushuaia? Você que não conhece, que está aqui conosco nesse bate-papo, depois pesquisa no Google, entra nas redes sociais aqui do Emerson, que eu vou deixar, e conhece um pouco mais a palavra, Sim. O que é e aonde fica Ushuaia. Sim. O que é Ushuaia? Ushuaia ela é a cidade mais ao sul, né, da Argentina, né? A gente chama de cidade mais austral do mundo, porque ela está bem aqui no sul, né, bem próximo da Antártida também. E Ushuaia vem do idioma Jagã, Baía Profunda seria uma tradução aí do idioma Jagã, né? Seria Waia e Ush, né? Waia é profundo não, Waia é Bahia e Ush seria como profundo. Uaia, né? Uaia. Lá em Fortaleza, no Ceará, a segunda maior cidade é Caucaia. Deve ser, com certeza, indígena também. Sim. Uaia, né? Imagino que sim. Sim. E aqui vem do idioma Jagã, que é um idioma dos povos nativos aqui da Terra do Fogo. Legal. Aí
E Terra do Fogo, por quê? Sim, Terra do Fogo, quando os espanhóis, né, estavam vindo para cá, colonizando e tudo mais, eles chegavam aqui e viam aquelas fogueiras que os índios faziam, né? Porque imagina aqui o Ushuaia, como era 200, 300 anos atrás, muito mais frio do que a gente tinha, né? E eles não tinham essas roupas como a gente está aqui agora, né? Bem quentinhas, né? Então eles faziam essas fogueiras muito grandes. O tempo todo fogueira, né? Sim, e muito altas, muito grandes, para poder se esquentar. Então eles viam aquilo e deram o nome de Terra do Fogo. Legal, Terra do Fogo. Então, dá uma pesquisada, vê com as belezas aqui de Ushuaia, né? Bom, Emerson, agora vamos conversar aqui um pouco mais da sua vida aqui. Aí você conhece aqui a sua esposa? Sim, conheci minha esposa aqui, logo que eu cheguei, passou uns 3, 4 meses, já conheci minha esposa aqui, né? E a gente casou em 2017, então já estamos como 8 anos também casados, né? E ela é daqui? Não, minha esposa ela é de Israel, né? Conheci ela aqui, ela já morava até mais tempo que eu, 11 anos, né? Então também foi muito importante e interessante isso, a questão também das culturas, né? Também, né? Ela vindo de Israel e eu sou do Brasil, a gente se conheceu em Ushuaia, né? São coisas da vida que acontecem e que... Ah, tu nem falou, cara, que tua mãe é cearense. Sim, é verdade. Minha mãe é Emerson de cearense, Fortaleza, né? Inclusive, pô, tem que voltar para essa terra maravilhosa. Tu foi, né, na adolescência? Fui, vixe, muito criança. Eu fui criança ainda. Eu tinha 6 anos. Outra coisa que a gente não falou, Emerson, que eu queria falar agora é que você toca também desde jovem instrumentos musicais e que você atua também como Sim, eu sou profissional da música, né? Sim, em paralelo. Sim, eu sou músico, são minhas duas paixões, né? A música e o turismo, sempre foram. E com a música também, já são mais ou menos aí 17, 18 anos na música, né? Tocando com bandas e tudo mais. E passei por grandes experiências, toquei já na Europa, já toquei na América do Sul inteira, quase. E claro, acho que a maior experiência da minha vida foi tocar no Rock in Rio, né? Em 2022. Foi para mim sensacional ali poder o ápice, né? O ápice da minha carreira até o momento foi, né, tocar no Rock in Rio, no mesmo dia que foi do Iron Maiden, Dream Theater, a galera que gosta de metal aí vai conhecer, vai saber aí. Sepultura tava no dia também. O estilo musical dele, né? Qual é, Emerson? Fala aí pra galera. O metal pesado aí, né? Então, várias vertentes aí do metal mais extremo, né? Então, mas isso foi, assim, o ápice na minha carreira musical mesmo. O maior público, né? Sim, o maior público e poder tocar num festival tão importante, né? Tão grandioso. A gente sempre lembra do 85, né? O festival do Queen, que teve todas essas grandes bandas. Então, é um festival icônico e um dos mais importantes, né? Do mundo. Sim. Então foi o ápice pra ti, né, da tua carreira? Até o momento. Parabéns, cara. Parabéns. O meu ápice aí. Muito legal. E você como profissional aí, que a gente conversou sobre eventos, sobre a parte que você sempre teve ligado, você teve a oportunidade também de comparar, né, um evento tão grandioso com outros eventos que você participa. Sim, totalmente. E aí a gente vê, né, como, assim, o músico deveria ser tratado, né? Lá no Rock in Rio a gente teve tudo do melhor, o profissionalismo deles, né, cara? Né? Eles nos mandaram vans ali para buscar toda a equipe, a gente tinha o nosso camarim, né, comida, tudo, os horários, tudo certinho, tudo, né, coordenado, do passar o som. É uma empresa brasileira que faz, né, cara? Ou é internacional? Não, é brasileira. Né? Sim. Ou são os próprios donos, né? O Medina, né? Toda a família dele ali. E, claro, parabéns, tem uma equipe, né, gigantesca. Não, e maravilhoso, porque eles basicamente começaram com isso dos festivais no Brasil grandes, né? Se profissionalizaram. Então, sim, 85, né? Foi ali que realmente deu esse pontapé. 40 anos, né, cara? 40 anos. Muito tempo fazendo a mesma coisa. Muito, e sempre com maestria, né? Rock in Rio é sempre sinônimo de qualidade. Mas fica aí para quem trabalha nesse ramo de eventos, que era para ser o normal. Sim. O respeito, a pontualidade, né? Totalmente, né? Ali, isso é muito importante, né? O respeito dos horários, né? Tudo certinho, o equipamento, tudo de muita qualidade, né? Então o músico chega ali tranquilo, só apenas para mostrar, né, o seu trabalho, para tocar. E acho que isso é o que a gente deveria ter no dia a dia, normal, né? A gente até se surpreende, poxa, nossa, eu toquei num festival que, assim, deveria ser o normal, né? De todo músico ter esse mesmo respeito, esse mesmo, né? Qualidade para poder exercer ali o seu trabalho. Nesses podcasts, né, nessas conversas, eu conversei com uma pessoa que eu aprendi uma coisa com ela, né? Tem 3 formas: do teu jeito, de qualquer jeito e do jeito certo. Eu acho que eu vou contribuir contigo aí para tu guardar essa também. Porque aí se tu for fazer do teu jeito,
de qualquer jeito nem pensar. Não, menos ainda. Menos ainda. E do jeito certo é que é o mais adequado, né? Sim. Bom, voltando para nossa conversa, aí você chega aqui, conhece sua esposa, casa e tudo. Aí você trabalhou em quais partes aqui, quais áreas aqui em Ushuaia? Sim, aqui eu segui trabalhando na parte de agência de viagem, né, também, sempre com as vendas ali, né, Receptivo, né? sempre como um consultor de viagens ali, Uhum. auxiliando, né, as pessoas nos passeios, né. Então aqui já era algo um pouco mais diferente, porque eu já trabalhava apenas com os passeios aqui da cidade, né, tanto aqui de Ushuaia, Calafate, Chaltén, então eu já não via muito a questão de voos e hotéis, mas senão mais focado na parte dos passeios, né? E dando essa atenção personalizada para o cliente para poder mostrar e indicar para ele as melhores opções, o que ele pode fazer aqui na cidade, né? Então também foi um novo aprendizado também que eu tive nessa bagagem dos últimos 10 anos aqui de Ushuaia. A economia aqui, Emerson, é mais baseada no turismo. Sim, Ushuaia é principalmente o turismo, mas também tem indústrias montadoras, né? Por exemplo, de celular, de eletrônico, sim. Acho que pelo Então, clima, né? É muito para exportação também, né? Legal, não Então, sabia. são os dois, acho que as duas partes assim mais importantes na questão econômica da cidade. Legal, legal. Aí você trabalha aqui e como foi esse período aí da pandemia e qual foi o momento que você decidiu colocar sua empresa aqui? Sim, a pandemia foi complicada, acho que, né, obviamente para todo mundo, no mundo inteiro, né, a questão econômica, porque aqui na cidade o turismo fechou, ficou tudo parado, né, a gente não podia sair, né, então teve esse problema. Eu, nesses momentos da pandemia, também me reinventei, né, eu abri uma empresa de música, né, assim, no caso eu fazia gerenciamento de carreira e marketing para as bandas, então eu trabalhei todo o período da pandemia focando nisso, auxiliando essas bandas a poder buscar entrevistas para elas, a colocar as músicas delas nas rádios, a poder... Nessa época tinha muitos festivais online, né? Então eu coloquei as bandas em festivais online de toda a América do Sul, até na Europa. Então foi um período muito legal também, assim, profissionalmente, né? Fazendo algo um pouco diferente, mas dentro da área da música, que eu sempre trabalhei também. Uhum. E aí após, quando volta, né, a questão do turismo, eu volto para trabalhar, seguir trabalhando no turismo. E aí foi quando mais ou menos ali no metade do ano passado, eu decidi, né, que, poxa, acho que já é o momento de eu ter meu própria empresa, minha própria agência, no diverso, para poder fazer, dar a minha cara, né, minha forma de trabalho. E foi aí que eu, né, já fui planejando, né, eu tive um segundo semestre bastante movido, vamos dizer assim, né? Eu tive algumas viagens também para tocar, né? Eu tive tocando na América do Sul, depois eu tive minha viagem para a Antártida. Então, nesse período, eu já fui planejando na minha cabeça, já fui adiantando algumas coisas, mas eu deixei para depois que eu voltasse dessa minha viagem da Antártida, né? Eu realmente coloquei em prática e aí eu comecei. Eu tenho até hoje ainda certinho a data, né? 5 de janeiro, foi o dia de 5 de janeiro agora de 2025, foi a data que realmente deu início, né, à empresa, a Mais Austral Turismo. Legal, legal. Então, teve esse período, mas é muito importante a gente salientar que não foi de um dia para o outro. Não. Se você olhar aí para trás até hoje, bota aí uns 15 anos ou mais? Mais. Porque assim, a gente fala, tá, a empresa começou agora em janeiro, tem alguns meses, ok. Mas eu já tô no turismo já são 17 anos. 17 né? anos. Desde 2008. Não é algo que eu comecei não, ontem. Estou aventurando Sim, aqui. Não. E só de Ushuaia eu tenho 10, né? Então, sim, o conhecimento que eu já tenho aqui da região, de toda a muito Patagônia, grande, muito. Né? Muito bem, parabéns. E qual é o diferencial? O que é que você transforma? O que é que você entrega para as pessoas que buscam você na internet, que buscam Ushuaia? Claro, o principal, acho que o diferencial da Mais Austral Turismo é essa atenção personalizada, né, que a gente oferece. Eu gosto muito de poder entender o que o cliente busca, né, quais necessidades, né, e dali oferecer a melhor opção para ele, né, e sempre, claro, com os preços locais aqui de Ushuaia, sempre trabalhando com os preços daqui mesmo. Então, sem inflacionar, né? Não, sem inflacionar. O pessoal está no Brasil, eu vou querer cobrar muito mais caro deles para ganhar em cima. Não, aqui eu trabalho com o preço real mesmo da cidade, de Ushuaia mesmo, né? Uhum. E claro, tem sempre aquela diferença do câmbio e tudo mais, que isso é o normal do dia a dia, ele vai mudando, mas eu sempre gosto de trabalhar com esses valores locais e sempre dando esse auxílio, sempre entendendo o que o cliente necessita, o que ele busca, para
entregar sempre a melhor experiência para ele, né? Então isso é o nosso diferencial, assim, né? Eu trabalho, o Leandro tá com a gente aí também trabalhando, a gente passa essa filosofia também para ele, e ele já tem muito disso também, ele tem uma atenção Tá também no DNA dele, né? Sim, ele já tem uma atenção diferenciada também, e é muito legal. Por isso que a gente gosta de trabalhar com pessoas que já têm essa mesma filosofia, que a gente caminha ali pro mesmo lado, Eu quero compartilhar com você a minha experiência. Eu entrei em contato com o Emerson porque a minha família, nesses dias que passei aqui, fomos atendidos pela empresa dele e foi uma experiência maravilhosa. Antecipadamente, todas as informações, toda hora prontamente à disposição para tirar dúvidas, né? Então foi ótimo e eu aconselho a você, procure uma empresa como a sua, né? Não só aqui para Ushuaia, em Ushuaia é a dele, né? Mas se você for para outro lugar, busque isso, né? O atendimento, não só aquele negócio de preço, busca de preço, mas um atendimento, uma segurança, porque eu tenho certeza que como a gente foi feliz aqui em escolher você e a sua empresa, né, você vai ter uma assertividade muito maior. Sim, um serviço de qualidade também, né? A gente, claro, obviamente busca um preço, né? Porque, claro, hoje em dia ninguém tem dinheiro, assim, né? Pra estar jogando pro alto, mas também qualidade. Isso é importante. Eu falo preço, não só aquele negócio, eu quero economizar todo o custo, às vezes sai caro, né? Também, sim. Você vai, às vezes, fazer uma coisa que, às vezes, é o que a gente chama, né? O barato sai caro. Isso caro. É normal. É clássico isso, né? Clássico. Então, assim, é muito importante. Um alerta, né? Assim, e, claro, buscar o pessoal local, né? Que já tem um conhecimento da região, né? E que possa te oferecer as melhores experiências, né? Boas e verdadeiras. Como é o nome da empresa? Mais Austral Turismo. Então, explica pra galera o que é esse significado mais austral. Sim, o mais austral, né, seria... bom, nós estamos aqui em Ushuaia, né? Ushuaia é a cidade mais austral do mundo, porque a gente está aqui mais ao sul. É a cidade mais ao sul do mundo, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, Porto Williams, que é um povoado ainda, né? Não tem uma estrutura de cidade. Então, por isso que ainda nesse momento, Ushuaia é a cidade mais austral do mundo. Então, mais Austral Turismo, né? Porque a gente estar aqui na cidade de Ushuaia, neste lugar aqui incrível que a gente vive. Aí tu pegou esse gancho, né? Mais Austral Turismo. Muito bom o nome, gostei muito e é bonito. Mais Austral Turismo. Sim. Muito bem, parabéns. Aí você abre a empresa, colocou o seu DNA ali do atendimento, dos serviços que você compraria. Sim. É o que você tem certeza que é o que você tem. Como é que estão os projetos? Como é que você vê a economia local da Argentina? Porque você com 10 anos aqui, você já viu muita coisa. Já passou por momentos de mudança e tudo. Como é que está o atual momento, o crescimento do turismo? Quem de repente quer vir empreender na Argentina e aqui em Ushuaia? Olha, eu vejo assim, a Argentina, né, no caso, ela está passando por um momento assim, bastante interessante, vamos dizer assim, né, que, claro, a gente tem essa retenção do dólar, o dólar está conseguindo segurar um pouco nesse avanço que estava subindo muito. Claro, a gente tem muitos problemas ainda econômicos, né, na Argentina. A gente até comenta aqui que o Ushuaia, a gente vive uma bolha, né, porque é bastante diferente morar aqui em Ushuaia, questão até da tranquilidade, da segurança. Pois é, mas aí você coloca a sua empresa, né, uma bagagem já vivida aqui, já tinha uma boa experiência na cidade, já era bem conhecido, porque a cidade pequena tem quantos mil habitantes aqui, Emerson? O Ushuaia hoje em dia está aí com mais ou menos 90 mil pessoas, né, na cidade. Você é bem conhecido na cidade, e aí você monta a sua empresa. Como é que foi a experiência de você agora ser empresário? Né, você ter os seus produtos, você a parte administrativa, a parte, né, do da parte de dentro da coisa, né? Claro, para mim assim está sendo também um grande aprendizado, porque assim, a parte da consultoria de viagens, dos destinos e tudo mais, eu já fiz isso toda a minha vida, né? Então para mim isso eu vivo no dia a dia. Agora toda a questão de parte administrativa, jurídica e tudo mais, está sendo para mim um grande aprendizado, né? E isso é muito importante, né? Quando você também abre a sua empresa, é muito importante você ir buscar a especialização, ir buscar o conhecimento, né? Também de todas essas áreas que envolvem a empresa, né? E isso, por exemplo, eu também nesse período que eu trabalhei no turismo, eu também peguei uma parte de administração, então algo de administração eu já tinha, mas sempre a gente tem que se renovar e ir aprendendo, né? Porque é um aprendizado gigante sempre, né?
Claro, claro. Senhor, perdão? Oi. Que estamos aí filmando. ¿Es usted? Sí, sí, sí. No hay problema, no pasa nada. No lo vi. No hay problema. Tudo bem, ¿Todo bien? ¿Le Sí, gusta? sí, sí, sí. tudo bem. Sí, sí, sí. ¿Bonito? Sí. Canta, sí. No hay nieve tan seguido. Uhum. Perdón, ¿eh? Não hay problema, não passa nada. Sim, Emerson. Aí você monta a sua empresa, esse desafio. Eu queria. Rapaz, vamos finalizar? Vamos finalizando, né? Aqui já tá nevando muito. Já tá nevando muito. Eu queria lhe dar o meu livro, né? Já tá cheio de neve aqui. A Era das Empresas Enxutas e Lucrativas. Presente aí para você, tá bom? Obrigado. Espero que você faça bom proveito. Sim, um com conteúdo certeza. bem adequado. Eu queria que você desse uma mensagem aí para o empresário que de repente está passando por alguma transição de carreira ou está querendo vir morar em outro lugar, os desafios, a perseverança. Sim, eu sempre falo, eu acho que é muito importante também, né, a pessoa que está buscando um novo caminho, ela, primeiramente, ela parar, ela silenciar, né, e ela entender o que ela gosta de fazer, né, porque é muito importante. Eu, particularmente, por exemplo, eu sempre vivi no turismo, na música, que são coisas que eu vivo no meu dia a dia, que eu amo fazer. Então, é muito importante você também entender qual a tua área, o que você gosta de fazer e investir naquilo, porque aí você trabalha feliz. Você é feliz naquilo que você está fazendo e, consequentemente, você ganha, você vive daquilo, né? Então, acho que consequentemente gera resultados, gera resultados, gera vendas ou gera o seu lucro e você vive feliz também com aquilo. Então, acho que é muito importante. Hoje em dia, acho que a gente vive num momento tão agitado, né? No dia a dia, correria e tudo mais, e a gente às vezes não para silenciar ali um momento, para se escutar, né? Ali o coração e ver, poxa, mas o que eu gosto, o que eu quero fazer da minha vida, né? Porque às vezes a gente vive tão no automático, a gente faz as coisas tão no automático, a gente não para nos entender e falar, poxa, mas é isso mesmo que eu quero da minha vida, é isso que eu gosto de fazer. E acho que dali você vai encontrar todas as respostas que você precisa e é o direcionamento onde você precisa seguir. Muito bem, parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu estou muito satisfeito com a opção de ter escolhido você e a sua empresa. Parabéns de verdade ao Leandro, que nos atendeu com maestria. Sucesso mais ainda para você, tá bom? E você que está conosco, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Tudo é feito com muito, muito carinho, tá bom? E se vier a Ushuaia, entre em contato com meu amigo aqui, meu novo amigo Emerson Souza. E é isso. Finalizamos aqui o nosso podcast em Ushuaia, lugar maravilhoso. Obrigado mais uma vez, Emerson. Não, eu que agradeço, Ítalo. Muito obrigado. Obrigado a todos que vão assistir esse podcast também. E é isso. Se precisar, qualquer coisa aqui em Ushuaia, né, Patagônia, Argentina, Chile, Peru, pode entrar em contato aqui comigo, né, ou com o Leandro, né, mais Astroturismo, e a gente terá o prazer aí de te auxiliar em todo esse processo até você estar aqui em Ushuaia com a gente, com essa neve. De carne e osso. Mais Astral Turismo. Parabéns pelo nome. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau.